Olá, meu povo e minha pova. Aqui é o professor Roberto que vos fala. Bem-vindo ao meu canal. Curtam, se inscrevam e apertem o sininho para receber as notificações, porque aqui é matemática na veia. Vamos embora? Pessoal, estamos aqui diante de mais uma questão que caiu no ETE, e esta questão tem um sério problema. Vamos lá, vamos analisar devagarinho para a gente poder entender, certo? Então presta atenção. No caixa de um restaurante há 80 moedas de 25 centavos. Então aqui, ó, 80 moedas de 25 centavos, certo? Então 0,25. 120 moedas de 50 centavos. Então, ó, 120 moedas de 50 centavos. 140 moedas de R$1. 140 moedas de R$1. Aí ele está dizendo que tem cédula de 5, cédula de 10 e cédulas de 20. Numa quantidade em que ele não especificou aqui. Mas ele diz que tem 10 cédulas de 50, 10 cédulas de R$50 e 10 cédulas de R$100. Sabendo que o número de cédula de 5, então, ó, cédula de 5, vamos colocar aqui, ó, a cédula de R$5, a quantidade vai ser X, certo? Vamos dizer que a gente está multiplicando aqui a quantidade de cédula por X. A quantidade de cédula de 10, a gente vai multiplicar por um número que a gente não conhece, Y. E a cédula de 20, a gente vai multiplicar por Z. Então, essas letrinhas aqui serão as quantidades de cédulas. Mas aqui ele diz o seguinte, ó, sabendo que o número de cédulas de R$5 é o quádruplo do número de cédulas de 10 e o dobro da quantidade de cédulas de 20, e a quantidade total no caixa é R$2.020. Ok. O aluno que tentar resolver usando as alternativas, ele pode fazer assim. A cédula de 5, a quantidade de cédula de 5 é o quádruplo do número de cédula de 10. E como ele está pedindo aqui, ó, quantas cédulas de 5, 10 e 20, respectivamente, tem no caixa? Então, respectivamente, quer dizer que a resposta vai ser seguindo a ordem que foi apresentada aqui. Então, na resposta aqui, ó, o primeiro número representa a quantidade de 5, o segundo número a quantidade de cédulas de 10 e o terceiro número a quantidade de cédulas de 20. Então, se você observar aqui, a questão ela diz que o número de cédulas de 5 é o quádruplo do número de cédula de 10. Então, o único número aqui, ó, em que a de R$5 é maior do que a de 10 é a letra D. E justamente, ó, a quantidade de cédulas, que é 20 aqui nessa resposta, é o quádruplo da cédula de 10. Ou seja, se tivesse 5 cédulas de 10, 5 vezes 4, 20. Então, a resposta, se você analisar só essas informações, a resposta seria essa. Mas a resposta ela precisa de cálculo. Não que você vai entregar os cálculos, mas como é que um professor vai ensinar a um aluno responder uma questão dessa se ele não fizer o cálculo? Ou se fosse uma questão que o professor passasse e não tivesse gabarito. Então preste atenção aonde está o erro. O que é que vai acontecer aqui? Você vai ter que calcular a quantidade que tem em dinheiro conhecido, certo? O valor conhecido. Então tem 80 moedas de 25 centavos. Então você vai pegar 80 vezes 25 e você vai calcular. Para quem não tem muito entendimento com isso, 25 centavos, você multiplicar um número por 25 centavos, perceba que 25 centavos é se você pegar R$1 e dividir por 4. Eu tenho R$1 e vou dividir para 4 pessoas, cada um vai ganhar 25. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu multiplicar um número por 0,25 é a mesma coisa que dividir o número por 4. Então eu não vou perder meu tempo.
Se eu vou multiplicar 80 por 0,25, é a mesma coisa que dividir por 4. 80 dividido por 4 vai dar 20. Então aqui eu tenho 20 reais. 120 multiplicado por 50. 50 não é metade? Então, se eu juntar 120 metade, quantos inteiros eu vou ter? A mesma ideia eu posso usar aqui em cima. 0,25, para fazer um inteiro, eu tenho que juntar 4. Então, se eu juntar de 4 em 4, quantos inteiros eu vou ter? 20. Só que o 0,25 é mais complicado de você entender. Então, é mais fácil o professor dizer que é só dividir por 4. E 120, 50 centavos não é metade? Então, você calcula a metade. A ideia é a mesma. Então, aqui, ó, eu vou ter 60 reais. E aqui fica mais fácil, né? 140 multiplicado por R$1, eu vou ter 140 reais. 10 vezes 50 reais eu vou ter 500 reais. E 10 vezes 100 eu vou ter 1.000 reais. Certo? Organizando isso aqui para ficar tudo fácil para fazer uma soma. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E assim vai. Então aqui, ó. Aqui eu vou ter 60 reais. E aqui eu vou ter 20 reais. Quando eu somar tudinho aqui, então eu vou ter, ó, centavos eu vou ter 0. Aqui, ó, unidade de real vai ser 0. Dezena de real eu vou ter 2. E 6, 8. 8 e 4, 12. Então aqui, ó, 12, sobe 1. 1 e 1, 2. 2, 1, 5, 7. Não sobe nada. E sobrou esse 1 aqui do 1.000. Então quer dizer que em caixa eu vou ter R$1.720 nas cédulas e moedas que já foram contadas, certo? Então isso quer dizer que de 2020, que a questão falou lá que tinha, tirando o que eu conheço, então eu tenho aqui, ó, 0, 0, 3, vai 1 aqui, 0. Então quer dizer que R$300 vai ser o restante. Ou seja, eu tenho que ter em cédulas de 5, em cédulas de 10, e somando as cédulas de 5, as cédulas não, os valores que as cédulas vão me dar aqui, quando eu somar esses valores, ele tem que me dar R$300. E como é que eu monto isso, professor? Você vai montar assim, ó. Ele está dizendo aqui, a questão, ó, 5y, ó, então, 5y, ou 5y não, 5x mais 10y mais 20z é igual a 300, certo? X é a quantidade de cada um. Mas a questão disse o seguinte, que a quantidade de cédulas de 5 é o quádruplo das cédulas de 10 e o dobro das cédulas de 20. Desculpa aí a letra feia, mas é porque eu estou fazendo aqui meio rápido. Daqui a pouco eu vou dar aula. Então aqui, ó, se a quantidade de cédulas de 5 é o quádruplo da cédula de 10, então quer dizer que x é igual a 4y. E ele está dizendo que a quantidade de cédula de 5 é o dobro de 20. Então x igual a... Se aqui é 1x, o dobro vai ser 2e. Certo? Então, a quantidade de 5 vai ser o quádruplo da quantidade de 10. A quantidade de 5 vai ser o dobro da quantidade de 20. Não parece não, mas isso aqui é um Z, viu? Esse e esse. Deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, Z e Z. Então, vamos lá. Então, quer dizer que se eu isolar isso aqui, se eu pegar o Y e isolar, por quê? Porque eu quero substituir ele aqui, ó. Então, o Y vai ser igual a esse 4 vezes Y, o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x sobre 4. E aqui o Z, seguindo o mesmo raciocínio, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o Z vai ser igual a x sobre 2. E agora eu substituo aqui, ó, no lugar do Y e no lugar do Z. Certo? Então, aqui, ó, aqui eu vou ter 5x
mais 10y, mas no lugar do y eu vou botar x sobre 4. Então vai ficar 10x sobre 4. Certo? Mas no lugar do z vai ficar quanto? 20 vezes, porque isso aqui vai ficar assim, x sobre 4. Mas quando eu multiplicar, vai ficar a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, vai ficar assim. Para fazer bem detalhado, para você não se perder no meio do caminho. 10 vezes x sobre 4. Aqui vai ficar 20 vezes x sobre 2. Isso aqui tudinho tem que ser quanto? 300. Ótimo. Vamos resolver isso aqui agora. Isso aqui, vou tirar o mínimo aqui, professor? Não, não precisa nem tirar o mínimo. Se você simplificar logo aqui, ó. Se você simplificar esse com esse, aí aqui vai sobrar quanto? Aqui vai sobrar 5 e aqui vai sobrar 2. Então esse com esse aqui eu posso juntar, porque os dois denominadores são iguais. Professor, simplifico esse aqui também, se quiser. Mas aqui é somente para juntar a fração, então eu não fiz. Se você simplificar esse, pode já somar com esse aqui. Então, ó, 5x mais, aqui ó, vai ter 2 no denominador. E aqui vai ter 5x mais 20x. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 30. Agora sim, ó, eu posso pegar esse 2 aqui e tirar o MMC. Então isso aqui vai ficar assim. Aí vai ficar assim. 2. Aqui é a mesma coisa que ter 1. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então eu vou ter 10x mais 2 dividido por 2, 1. 1 multiplicando todo mundo lá em cima. Eu posso até já juntar isso aqui, ó. 5x mais 20x vai dar 25x igual a 30. Então isso aqui, ó, 10x mais 25x, eu vou ter 35x. Esse 2 está dividindo todo mundo, ele passa para lá multiplicando. Então isso aqui, ó, o x aqui agora está multiplicando o 35, o 35 vai passar dividindo. Só que aqui não é 30 não, aqui é 300. Eu esqueci de botar o zero. Aqui é 300. Certo? Então aqui, ó, 300 vezes 2, certo? Que é esse 2 que passou para lá multiplicando. Então aqui, ó, o 35 está dividindo, vai passar, o 35 está multiplicando, vai passar dividindo. Então x igual a 300 vezes 2, 600. 600 dividido por 35. Só que, pessoal, 600 dividido por 35, ele não vai dar um número inteiro. Se eu simplificar aqui por 5 e esse aqui por 5, 600 por 5 vai dar 120. 35 por 5 vai dar 7. 120 dividido por 7 não vai ser um número inteiro. Ou seja, o x, segundo o gabarito, teria que ser 20. E 120 dividido por 7 nunca vai ser 20. Ok? Então, essa questão ela tem que ser anulada justamente porque não tem um valor exato quando a gente faz os cálculos. Ok? Espero que tenham entendido. Deem suas sugestões e digam alguma coisa se vocês não entenderam ou se tem mais questões que vocês estão querendo resolução. Deixem seus likes e agradeço muito a visita de vocês.